E aí turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de português. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. E aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Espero que estejam todos bem, com saúde. E vamos aí para mais uma semana de aula, mais uma semana abençoada, beleza? O assunto de hoje vai ser predicação verbal, tá, gente? Conforme está no capítulo 7 do livro de vocês. Predicação verbal, verbos intransitivos e verbos transitivos. Olha só, gente. Antes da gente iniciar a nossa videoaula, eu estou aqui com o relatório final, tá, de todos que entregaram os trabalhos de português, tá? É uma lista aqui com 9 nomes. Estão aqui o Guilherme Nunes, o Gabriel Veras, a Isabelle, a Valentina, o Calil, o Valdir, Natan, Matheus, Gabriel Napoleão. Esses 9 alunos entregaram tanto o resumo quanto as questões, ok? Ok, galera, observe que alguns de vocês têm um asteriscozinho, ó. Um asteriscozinho aqui, esse asterisco indica problema, tá? Problema no trabalho, ok? Se quiser entrar em contato comigo no WhatsApp para saber que problema é esse, pode mandar mensagem que eu respondo. Sendo que eu já falei, né, quais eram esses probleminhas, mas não verificaram, não corrigiram. Então, me entregaram um trabalho com esses problemas e ele vai ser penalizado por causa disso, beleza? Muito bem, gente, vamos aqui, ó. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender o assunto predicado verbal, mais especificamente verbo transitivo e verbo intransitivo. O material de apoio de vocês, página 83 a 88 do livro de gramática. Esse aqui, ó. Tenham muita atenção nesse assunto, porque ele não termina por aqui, ele é só o início, tá? E ele continua lá na frente. Então, se vocês não entenderem, não pegarem o básico, vocês vão ter muita dificuldade para compreender o que vem depois. Então, eu sugiro vocês terem muita atenção e tirarem todas as dúvidas. Eu vou estar no fórum depois da videoaula, ok? Olha só, galera. Nosso desafio de hoje, Nelson tinha 40 ovos, Ana tem 5 ovos, Carlos terá 50 ovos. Eu pergunto, quem tem mais ovos? Dos 3 aqui, quem tem mais ovos? Observem bem, leiam de novo, respondam. No final da aula eu dou a resposta, como sempre, beleza? Para começar aqui com a nossa brincadeira, primeiramente o conceito de predicado, tá? Para a gente começar bem do início, bem do zero. Predicado é informação dada sobre o sujeito. É aquilo que se declara do sujeito, tá? É aquilo que se fala sobre o sujeito. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Na videoaula de hoje, a gente vai ver aqui, ó, só o verbal. Então, se preocupem só com o verbal por enquanto, tá bom? Mas o que é o predicado verbal? É um predicado que possui como núcleo um verbo significativo, mais conhecido como verbo de ação, verbo que indica ação, também chamado de verbo nocional, tá? Vamos aqui para um exemplo de um predicado verbal. Aquele menino brincava com uma pipa. Essa é a oração. Aquele menino brincava com uma pipa. Bora destrinchar ele aqui. Sujeito dessa oração é aquele menino. Quem brincava com uma pipa? Aquele menino. Aquele menino é o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito aqui? Menino. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Tem 2 palavras aqui, ó. Qual é a mais importante delas? Menino. Menino é o núcleo. Qual é o predicado dessa oração? Brincava com uma pipa, tá, gente? Então, se aquele menino é o sujeito, o resto da oração é o predicado. É uma dica, tá? Você pega o sujeito, tira
O que sobrar na oração é o predicado, ok? Se aquele menino é o sujeito, brincava com uma pipa é o predicado. Que tipo de predicado é esse? Verbal. Observe que tem um verbo na oração, né, no predicado, e esse verbo indica ação. Ele é significativo, ele é nocional, ele indica a ação. Brincava, tá? Você imagina brincar é uma ação que alguém faz, que uma criança faz, que uma pessoa faz. O ato de brincar. Predicado verbal. Núcleo do predicado verbal é o verbo brincava, tá? Ok? Mas principalmente eu quero que vocês saibam identificar o sujeito e o predicado, ok? Por isso eu trouxe aqui essas 3 frases para a gente analisar. Olha só. A mulher comprou uma bolsa rosa. Aqui já está... as cores já estão revelando quem é quem, né? Mas é importante a gente ver aqui direitinho. Olha só. Quem comprou uma bolsa rosa? A mulher. Então a mulher é o sujeito. Comprou uma bolsa rosa, né? Tá todo em vermelho aí. É o predicado. E é um predicado verbal porque possui um verbo, certo? E esse verbo indica uma ação. Beleza? A máquina funciona muito bem. A máquina é o sujeito. Né? O que funciona muito bem? A máquina. A máquina é o sujeito. E funciona muito bem é o predicado. Predicado verbal. Olha só, tem um verbo e ele indica uma ação. O garoto pegou a bola. O garoto é o sujeito. Pegou a bola é o predicado. Predicado verbal. Ok? Porque aqui nós temos um verbo que indica ação. Certo, pessoal? Muito simples até agora, né? Identificar o sujeito e o predicado. Olha só, galera, agora a brincadeira vai começar a ficar interessante. Por quê? Porque agora a gente vai entrar nos verbos transitivos e intransitivos. O verbo significativo, que são os verbos que indicam ação, eles podem ser classificados como intransitivos ou transitivos. No caso, esses verbos aqui, ó, comprou, funciona e pegou, eles podem ser transitivos ou intransitivos. É o que a gente vai começar a analisar a partir de agora. O que são verbos transitivos? São verbos, resumindo, são verbos que exigem complemento. São verbos que não possuem o sentido completo. Já o verbo intransitivo, ele não exige complemento. Ele possui um sentido completo. Certo? Verbo transitivo exige complemento e não possui um sentido completo. Verbo intransitivo, ele não exige complemento e possui um sentido completo. Trouxe aqui alguns exemplos de verbos transitivos, ou seja, que exigem complemento. Olha aqui, galera. O garoto pegou a bola. Essa é a frase. Observem bem. O verbo pegar aqui, ele exige um complemento. Certo? Logo, ele é um verbo transitivo. Como assim, professor? Imagine o seguinte. Natan pegou. Se eu disser só isso, vocês vão conseguir entender? A frase está completa, a oração está completa? Não. Vocês vão se perguntar, inconscientemente vocês vão se perguntar, pegou o quê? Né? Pegou o quê? Então, observe que esse verbo aqui, até aqui, ele não tem sentido completo. Ou seja, ele exige. É como se dissesse, bora, cadê o complemento? Eu quero, eu exijo, eu preciso. Tá? Esse complemento é a bola. Ok? O garoto pegou a bola. O garoto pegou o quê? A bola. Nós precisamos de sua ajuda. O verbo precisar, ele também exige um complemento. Quem precisa, precisa de algo, precisa de alguém. Então, se eu disser, nós precisamos. Se eu chegar na sala de aula e disser, ei, turma, nós precisamos.
Do que? De que? Entendeu? Vocês vai ficar essa pergunta no ar. Porque o verbo em si, ele não tem um sentido completo, ele exige um complemento. Por isso que o nome é transitivo, porque o sentido ele transita nas outras palavras. Ele precisa de outras palavras, precisa de um complemento. Certo? O marceneiro bate os pregos na tábua. Se eu disser o marceneiro bate, o quê? Em quem? Né? Você vai se perguntar coisas, porque o sentido da frase não está completo. Os pregos na tábua é o complemento do verbo bater. No caso aqui, bate. Rodrigo falou a verdade. Falou aqui também é um verbo transitivo, porque ele exige um complemento. Se eu disser assim, Rodrigo falou. Se eu dissesse na sala de aula, turma, a tia Socorro falou. Falou o quê, professor? Falou com quem? Foi o que ela disse. Entendeu? Não tem sentido completo se eu falar só até aqui. O verbo ele exige um complemento. A verdade. O Rodrigo falou a verdade. Agora sim. Então, gente, verbos transitivos, eles não possuem sentido completo. Eles exigem um complemento, certo? Já os verbos intransitivos, exatamente o contrário. Eles têm sentido completo, portanto, não exigem complemento. Então, aprendam assim. Verbo transitivo exige complemento. Verbo intransitivo não exige complemento. Esse in aqui, ó, indica não. Quer dizer não. Intransitivo não exige complemento, não transita. Exemplos. O avião decolou. Acabou-se. A frase em si já está completa. O verbo não exige complemento. O avião decolou. Aqui eu já disse tudo. Certo? O sinal tocou. O sinal tocou. Pode dizer a campainha tocou. Certo? Então, se você estiver na sala de aula, aí dá o horário de bater, você pergunta: e alguém sabe se a campainha já tocou? Perceberam? A frase acabou bem aí. A frase acabou bem no verbo, tocou. Porque o verbo não pede complemento. Quando chega nele, você já entendeu a frase. O sinal tocou. Pronto, morreu. O motor falhou. Outro exemplo de verbo intransitivo. Falhou. Um verbo que não exige complemento. O cachorro latia intensamente. Latia também é um verbo intransitivo. Mas, professor, por que aqui tem complemento e esses outros não tem? Aqui entra uma questão interessante. Intensamente não é um complemento do verbo latir. O verbo latir é intransitivo. O cachorro latia. Pronto, isso aqui já bastava. Intensamente é um adjunto adverbial. Expressa um modo como o cachorro latia. O cachorro latia intensamente, ou seja, de modo intenso, de maneira intensa. Isso aqui não foi o verbo que exigiu, tá? Foi apenas um recurso que eu coloquei na frase para colocar mais um sentido, né? Um sentido a mais na frase, mas não é a estrutura da frase que exige. É apenas o autor da frase que quis colocar assim. Ok? Eu posso dizer, o avião caiu. Bem aí, já basta. Caiu é um verbo intransitivo. O avião caiu, fechou. Mas eu posso dizer, o avião caiu na mata. O avião caiu ontem, ao meio-dia, na mata, na floresta amazônica. Pronto, pode ser tudo isso. Caiu ao meio-dia na floresta amazônica. O verbo caiu, ele é intransitivo. O que vem depois são adjuntos adverbiais. De tempo, ao meio-dia, né? Ontem ao meio-dia. E de lugar, na floresta amazônica. Ok? Então, eu posso colocar aqui outras, né, um complemento, eu posso colocar aqui outras informações, mas não porque o verbo exige, mas porque eu simplesmente quero colocar, tá?
O avião decolou do aeroporto Santos Dumont. Posso colocar isso sim. Do aeroporto Santos Dumont será uma adjunta adverbial de lugar, não um complemento. Intransitivo não existe complemento. Certo, garotada? É isso aí. A aula de hoje termina por aqui. Eu quero que vocês respondam as questões das páginas 83 a 88 do livro de gramática sobre esse assunto que vocês acabaram de ver. Eu vou corrigir elas na videoaula de amanhã. E eu vou estar no fórum agora para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Resposta do desafio. Nelson tinha 40 ovos, Ana tem 5 ovos, Carlos terá 50 ovos. Quem tem mais ovos? Observem que o verbo ter está no presente. Nelson tinha 40 ovos, está no passado. Ele tinha, pode não ter mais. Carlos terá 50 ovos. Ou seja, ele ainda não tem, ele vai ter. Ana tem 5 ovos, ou seja, quem tem nesse momento mais ovos? Ana, com os 5 ovinhos dela. Okay? Não é quem tinha, nem é quem vai ter, é quem tem. Beleza, galera? É isso aí. Eu estou no fórum agora para tirar as dúvidas. Espero vocês, hein? Valeu!